Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola bíblica, amém, queridos? E hoje o nosso assunto é deveras importante. Nós vamos estar falando sobre o descanso que nos aguarda na eternidade. Nós vamos estar fazendo esse estudo agora com vocês. Deus abençoe a todos que já estão comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? São todos muito bem-vindos. Amém? E nós já vamos estar orando para pedir as bênçãos do Senhor sobre esse nosso estudo, que com certeza vai abençoar a tua vida. Amém? Oremos. Pai Celeste, nós queremos te agradecer a noite de paz que nos concedestes, Pai. Muito obrigado pela tua presença, pela tua proteção, pelo bom sono e o descanso que desfrutamos. Agora, Pai, vamos iniciar essa escola, transmitir esta palavra que veio ao nosso coração. Vamos fazer em duas partes. Abençoe essa primeira parte que vamos estar fazendo agora, Pai. Abençoe aqueles que estão comigo. Está o pastor Wesley, nosso cooperador. Abençoa ele. E abençoe a todos que vão estar conosco, desfrutando da tua palavra, e que o teu Espírito nos dê condições, capacitação para podermos falar daquilo que está no teu coração para o nosso coração nesta manhã.
Abençoe o nosso caderno de oração com todos os pedidos. Quero atender o pedido da tua serva Maneuza, esposa do pastor José dos Santos Ferreira, que orou pelo filho da tua serva Silvia. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Tu és poderoso para abençoar e intervir e fazer com que esse câncer, esse mal que está assolando essa pessoa, ó Deus, seja retido, ele possa alcançar a tua bênção e a tua vitória, Pai. Também todos os pedidos do nosso caderno, também todos os pedidos que serão colocados durante essa ministração, Pai, nós entregamos nas tuas mãos. Seja a tua graça sobre nós, seja a tua misericórdia. Abençoe a nossa nação brasileira, os governantes. Abençoe, Pai, a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, para podermos, Senhor, cumprir a nossa missão, sabendo que dependemos do Senhor em tudo que fazemos. Recebe a nossa gratidão, esteja conosco, Pai. É a oração que te faço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe a todos. Está aí Márcia Cristina. Deus te abençoe, filha. Seja bem-vinda. E vamos estar agora já louvando o Senhor com o 545 do nosso cantor cristão. Abre o seu cantor agora aí nesse louvor e vamos convidar todos para a nossa escola já neste louvor, 545 do cantor cristão. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Deus seja louvado. Está aí Rosária Santos. Deus abençoe. Seja bem-vinda, minha irmã. Rosana Santos, desculpa. Deus abençoe. Nos escola a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Leandro Barbosa, bem-vindo, querido. Na escola, inspirando o santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados. Quero cumprimentar também Elzira e Osias, bem-vindos, queridos. Estamos aqui para a nossa escola. Regina Moreira, bem-vinda, querida. Nós vamos já estar lendo o nosso texto básico, e o nosso texto básico de hoje está exatamente no capítulo 4, não é? Do livro aos Hebreus. Essa carta que vai ter muito a nos ensinar, sobretudo, a esperar o grande descanso que nos aguarda na eternidade. Amém, querido? Vamos ler, então, o capítulo 4. São exatamente 16 versículos e vamos nos ater. Hoje eu vou fazer a primeira parte e vou deixar para concluí-la no próximo domingo. Mas vamos lá. Temamos, pois, que, porventura,
deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse assim: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta alguns entrem, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez em certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Continua. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, querido, está aqui o texto. Nós vamos estar agora fazendo uma introdução, uma reflexão. Aqui está falando de tempo, não é? Nós precisamos de saber nos prepararmos, né? Está aí Pastor José de Moura Chaves. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Também entrou Robert Kézia Godoy. Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos vocês. Claudice Nascimento, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Então, queridos, nós hoje estamos com essa meditação e eu quero fazer uma introdução, porque quando nós falamos em tempo, né? Tempo, o nosso tema é entrada no descanso de Deus. A palavra Shabá em hebraico quer dizer descanso, não é? Entrou também aí, Rosana Santos, já falamos, né? Seja bem-vinda, querida. Eu tenho também um salmo para ler, que é a nossa leitura devocional. Eu vou ler este salmo, que é o Salmo 95. O Salmo 95, nós vamos ter aqui um contexto para o assunto que nós vamos tratar, e ele diz exatamente assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão.
se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Queridos, nós estamos cercados, não é? O tempo, os dias, e eu quero fazer essa introdução fazendo uma reflexão exatamente sobre haver tempo para todas as coisas e também remindo o tempo, porque os dias são maus. Tudo que fazemos, tudo que vivenciamos, nós somos estimulados, nós somos envolvidos por tudo que está ao nosso redor, né? No sentido de comprar o tempo para fora do tempo mal, não é? Aproveitando as oportunidades que Deus lhe concede para viver a realidade divina em sua vida. Nós temos que saber o que fazemos, porque nós temos um Deus que está ao nosso lado. Então, o tempo é bem mais valioso que temos, desde que é irreversível e insubstituível. Devemos dar atenção à forma como gastamos os nossos dias e até mesmo os nossos minutos, né? O tempo é um dom de Deus. Isso significa que não somos proprietários, mas administradores, e um dia seremos responsabilizados pela forma como usamos o que foi confiado a nós. De acordo com o versículo 15, não é? Onde Paulo vai falar aos Efésios, né, 15 e 16, de acordo com o versículo 15, há apenas duas formas possíveis de viver: sabiamente ou totalmente, vamos dizer, neciamente. Vamos primeiro considerar o que está envolvido em usar o tempo sabiamente. Aqueles que percebem que os dias pertencem a Deus terão cuidado de ver como vivem. Seu objetivo é compreender a vontade do Senhor e alinhar os seus horários e atividade com os seus propósitos, não é? Então, está aí. Procuram essas orientações diariamente através da palavra de Deus e da oração num relacionamento em espírito e em verdade. Você quer saber como viver os seus dias na presença de Deus? Você tem este livro sagrado, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Seus olhos espirituais vão sendo gradativamente abertos para discernir quais são as oportunidades do Pai, quais as que não fazem parte dos planos dele, dos planos de Deus. Mas aqueles que são tolos não dão a consideração adequada à forma de como vivem e acabam se tornando improdutivos e preguiçosos, vivendo para os seus próprios prazeres, perdendo o propósito de Deus para suas vidas. Outros ainda podem ter uma vida muito movimentada e extremamente bem-sucedida pelos padrões mundanos, mas se os seus dias são ocupados com atividades que não são a vontade de Deus para eles, infelizmente também estão perdendo tempo e acabarão percebendo, como disse Salomão, no final de tudo é só vaidade. Para aproveitar ao máximo as oportunidades que Deus tem para nós, o melhor é começarmos cada dia com Ele, discernindo a sua vontade, pedindo que Ele direcione nossas atividades. É o pastor, o Dr. Charles Stanley, que dá esses conselhos, né? Da mesma forma, há uma ocasião certa para cada fase da vida. Muitas vezes queremos tudo na hora, ou precipitamos as coisas sem esperar o tempo certo. Isso não é bom. Construir a casa na areia é mais rápido que construir na rocha, mas a base não é sólida. Vamos fazer uma reflexão sobre haver um tempo para todas as coisas, como disse Salomão no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Há um tempo correto para cada experiência. Por exemplo, um bebê recém-nascido precisa crescer um pouco antes de poder comer comida sólida. Da mesma forma, há uma ocasião certa
para cada fase da vida. Muitas vezes queremos tudo na hora, ou precipitamos as coisas sem esperar pelo tempo certo. Isso não é bom. Construir a casa na areia é mais rápido que construir na rocha, mas a base, já falamos, não é sólida. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Está lá em Provérbios 14, 29. Se apressarmos os passos, iniciando coisas pelas quais não estamos preparados, podemos passar por muito sofrimento. Por exemplo, muitas pessoas têm um casamento infeliz, porque não esperam o tempo certo até estarem prontos para o casamento. E hoje nós somos assim muito envolvidos, somos assediados, né? Um mundo moderno, não é? Então, precisamos sempre pautar nossas vidas na palavra de Deus, buscar a direção de Deus em tudo. É muito importante viver o tempo de Deus para as nossas vidas. Mas para isso você tem que estar em comunhão com Ele, em oração, buscando a direção dEle em tudo que faz. Não é isso? Ele sabe o que é melhor para nós. Esperar o tempo de Deus é aprender a ter paciência, domínio próprio e equilíbrio. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia, está lá em 2 de Pedro 3,8. Quando esperamos o tempo certo, descobrimos uma alegria especial nas coisas que Deus nos dá. Ter paciência é muito importante. Uma esperança que não é passageira. Vamos lá. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Provérbios 10, 28. Nesta vida, os momentos de tristeza, dor e sofrimento vão passar. As alegrias temporárias deste mundo também são passageiras. Aleluia! Mas em Jesus temos uma promessa eterna. No tempo certo, Jesus voltará para julgar o mundo e levar os salvos para o céu, onde teremos o nosso verdadeiro descanso. Glória a Deus por isso. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Está lá em Romanos 15, 13. No céu não haverá mais sofrimento. Finalmente teremos alegria eterna junto de Deus. Tudo acaba, mas a palavra de Jesus nunca passa. Nós temos um texto que eu chamei de áureo desse nosso estudo, é Hebreus 4, 3. Pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Vamos fazer ainda mais um comentário. Lá em Hebreus 3, 7 a 4, 11, o escritor muitas vezes se refere aos relatos do Antigo Testamento acerca da desobediência de Israel no deserto e nos adverte a não sermos como os antigos judeus. Não é? Há uma palavra bem falada que diz, não é? Quem não aprende com os erros dos outros está fadado a repeti-los. Se você repete os erros, vai sofrer também as consequências, né? Mas deixa eu ler aqui um texto de 1 Coríntios 10, 1 a 13, que diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados nas nuvens e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil.
E não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Agora, a partir do 11, vem a advertência para nós, queridos. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, está em pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Queridos, podemos aprender lições espirituais importantes com a geografia em que ocorreram as experiências de Israel, especialmente no que tange ao descanso de Deus, que é o nosso tema, não é? O descanso em Canaã para Israel é uma imagem do refrigério espiritual que encontramos em Cristo quando nos entregamos a Ele. Vinde a mim, não é assim que está escrito? Canaã não é uma imagem do céu, mas de herança espiritual que o cristão tem em Jesus nesse momento, né? Em suma, quando nós nos aproximamos de Cristo pela fé, encontramos o descanso da salvação. Está lá em Mateus 11, 28 e 29, que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando nos entregamos ao Senhor, aprendemos com Ele e lhe obedecemos pela fé, desfrutamos do descanso da submissão. Glória a Deus, né? O primeiro é a paz com Deus, como está lá em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo é a paz de Deus, como está escrito lá em Filipenses 4, 6 a 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A nossa mente deve estar cheia da graça de Deus, do conhecimento de Deus, naquela ligação íntima com o Senhor, aonde Ele vai estar sempre nos consolando, nos confortando e nos ajudando na nossa caminhada. Por isso é que Hebreus 4:3 diz: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme disse: assim jurei, na minha ira jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. E o descanso entra em nós quando obedecemos a Deus pela fé e nos rendemos à sua vontade. Aí descansamos nele, confiamos nele, né? Mas há outro descanso mencionado nesta passagem. Ainda resta um descanso sabático, que a palavra sabático do hebraico, Shabbat, quer dizer descanso para o povo de Deus, né? A palavra usada para descanso neste versículo é quando os santos entrarem no céu. Esta situação será para eles como participar do grande descanso de Deus com o fim de todas as fadigas e batalhas. Aqueles que já estão com o Senhor já descansaram de todas as lutas e provas que nós ainda estamos enfrentando. Como está lá em Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então está aí a nossa introdução, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se chegou mais alguém aí. Michele Ventura,
Deus abençoe, bem-vindo, Leopoldina Rodrigues. Sejam bem-vindos, vocês todos estão comigo aí. É uma alegria muito grande. E agora nós vamos entrar, não é, na nossa lição propriamente dita, né? Vamos lá. O verso primeiro é a advertência, é para que temamos não entrarmos no descanso de Deus, porque a todos foram anunciadas as boas novas do Evangelho, porque o Evangelho prenuncia aquilo que a humanidade tanto almeja, que é a paz, que é o descanso, que é a tranquilidade, e o Evangelho são as boas novas. Há oportunidade para você. É o Evangelho, como disse o próprio Senhor, como a semente lançada em terra, na esperança de que frutifique para a glória de Deus. Terrível coisa é endurecer o coração na hora da ministração da palavra de Deus, porque é a oportunidade da salvação da alma humana que está sendo desprezada, e Deus não irá tolerar a incredulidade. A palavra vem, não é? Como foi pregado a eles, como está escrito no versículo que nós meditamos aqui, no 4:12, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Daí a necessidade de muita atenção, não é só ouvir, mas escutar, se interessar pelo que está sendo ministrado. Quando sou eu quem fala, tudo bem, pode ser desprezada e ignorada, mas quando é Deus quem fala por meio de mim, ou do homem, seja ele quem ele quiser usar, usando a sua palavra, as escrituras, o desprezo delas poderá custar a própria vida. Não desprezemos, portanto, ao que fala em nome do Senhor. Pastor, abre a Bíblia para pregar. Fique atento, não se distraia. É muito ruim o crente, às vezes, senta nos últimos bancos do tempo para poder ficar trocando ideia, conversando, etc. Você está perdendo uma oportunidade extraordinária, porque a palavra de Deus que vai gerar fé em você, a palavra de Deus que te alimenta, a palavra de Deus que te dá vida, a palavra de Deus é que te limpa, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é muito importante estarmos atentos ao que prega. Um louvor, onde nós estávamos naquela grande festa da inauguração do templo de São Mateus, não é? E o pastor Aquiles bondosamente nos deu oportunidade para cantarmos Chuva de Sangue do grupo Voz da Verdade. Naquele momento eu vi o Espírito Santo tomar, como em todo o culto, foi uma glória, foi uma festa. E eu agora faço uma promessa a vocês. Essa quinta-feira eu estou terminando o trabalho lá de Vargem Grande, mas na outra quinta-feira eu vou passar o trabalho da inauguração do templo, da consagração de obreiros que ocorreu lá. Foi uma festa maravilhosa. Mas, irmãos, a gente vê a atenção do povo, a glorificação, a presença de Deus, é aquela atenção ao que prega, ao que canta, porque através dos louvores também Deus se manifesta à sua igreja. Então não desprezemos ao que fala em nome do Senhor, amém? Vamos lá. Como dissemos, Cristo, o Filho de Deus, nunca deve ser rejeitado por um retorno a Moisés, o servo de Deus. Porque, como já dissemos, o livro de Hebreus foi escrito para despertar os crentes que estavam querendo voltar ao judaísmo, porque as lutas vêm, as provas vêm, e às vezes os crentes que estão animados começam a parar, a querer desistir, a desanimar, não é? Mas é nas lutas e nas provas que você está sendo lapidado para fazer a obra de Deus. Porque se vem uma pequena prova e você não é aprovado, como é que você vai conseguir chegar no ponto que Deus tem para a tua vida? Muito cuidado, muito importante, não é? Veremos nos versos 3 a 4:13 que Cristo é superior a Moisés. O autor não apenas afirmou que o Filho é superior aos anjos, mas também que Cristo é superior a Moisés. Não? Então, exortação a rejeitar a incredulidade. Nós vamos continuar. Vimos que dos versos 3:7 a 4:13 veremos
essa grande exortação a rejeitar a incredulidade, porque se o que gera fé é a palavra, e você não dá atenção à palavra para que a fé seja e nasça no teu coração, você vai ficar sempre ouvindo a palavra, mas não escutando, porque escutar quer dizer você dar atenção, prestar atenção, e ler, examinar e ruminar, como faz os animais. Eles comem, depois senta, começa a ruminar aquilo que comeu. O crente precisa de, quando chegar em casa, meditar no que ouviu, em tudo que Deus fez, porque às vezes o crente já chega em casa correndo e vai para o seu entretenimento. Então aquilo que Deus deu, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, fica relegado a segundo plano. Isso é muito ruim, não é? Então veremos essa grande exortação a rejeitar a incredulidade. Isso nos parece ativo e não passivo. Requer esforço, dedicação, luta e vigilância constante. Temos que estar vigilante sempre para que aquilo que Deus nos deu, que nos preparou para a nossa jornada, nós possamos estar muito vigilante. Vamos continuar. Uma promessa de Deus foi deixada para nós e é necessário ter o temor de não conseguir entrar no descanso de Deus, porque essa coisa que para Deus é misericordioso, Deus é amor, então o crente vai viver numa vida relaxada e esquece que a palavra de Deus está aí para nos mostrar como é viver na presença de Deus aqui, para daqui a pouco estarmos na presença de Deus na eternidade. Quando você ouvir a palavra, ela vai te instruir, porque Deus quer trabalhar o nosso caráter, Deus quer trabalhar nos nossos valores, porque estamos cercados de mídia, de instruções e de ideias que nos separa a bem da verdade dos valores das coisas que Deus fez e deu para nós. Porque desde que Satanás, que é o príncipe deste mundo, está no governo dos ímpios, daqueles que ainda não têm o Senhor, mas nós estamos em Cristo, como está lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Então está aí, querido, ele nos fala para que temamos, não é? Para que sejamos vigilantes, porque há muito que precisamos aprender de Deus nas nossas vidas, para sermos abençoados pelo Senhor e podemos, querido, estar desfrutando da sua glória nas nossas vidas. Não é fácil não, mas Jesus é bom em todo tempo, não é? Em todo tempo Jesus é bom e nós precisamos de estar desfrutando desta vida com Deus, de estarmos com o Senhor, vigilantes em tudo que fazemos, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Não podemos esquecer desse detalhe, queridos, não é? Então, está aí, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o modo de salvação apresentado é o mesmo, fé nas promessas de Deus. Porque se nós procurarmos no Antigo Testamento, como é? Se Jesus ainda não tinha vindo, aonde estava a salvação? A fé nas promessas. A fé nas promessas do Jesus que havia de vir para eles. E agora a fé nas promessas do Jesus que vai voltar para a igreja, porque ele já esteve aqui e já cumpriu a sua missão salvadora. Há, portanto, uma correlação entre a palavra de Deus que Moisés transmitiu aos israelitas no Antigo Testamento, enquanto eles caminhavam para a terra prometida, e o evangelho proclamado aos cristãos da época do Novo Testamento, enquanto eles caminhavam na direção da eterna recompensa com Cristo. Por exemplo, observe o uso de Deuteronômio 30:14. Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhes. Aqui eu li Deuteronômio 30:14. Agora eu vou ler Romanos 10:8. Mas o que diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Olha só. A do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, a mesma recomendação. O escritor não quis dizer que a palavra dada por intermédio de Moisés não tivesse valor, ou que fosse fraca em si mesma, quando diz que a palavra a eles não se aproveitou. No entanto, era sem valor,
porque os israelitas do Antigo Testamento não acrescentavam à fé o que ouviam. Queridos, aquele que se aproxima de Deus, está lá no 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então você precisa de estar muito atento a essas verdades, amém? Então vamos lá. Pela descrença, eles negavam o valor da palavra. Esse exemplo deveria motivar os cristãos a exercerem a sua fé juntamente com a palavra de Deus que eles recebem. Agora a palavra está sendo dirigida a nós nesse presente século, amém? Dos versos 3 ao 5, por 3 vezes é mencionada a palavra descanso. O tema central desse versículo é o descanso de Deus, o qual existe desde o 7º dia da criação. A entrada de Israel na Terra Prometida foi um passo importante com respeito à entrada do povo de Deus no descanso divino e eterno. O cumprimento final da entrada no descanso de Deus irá ocorrer quando os cristãos se encontrarem na nova criação que Cristo trará quando voltar. Ao dizer o verso 3 que não entrarão no meu descanso, o autor citou o Salmo 95:11. Por isso jurei, na minha ira, jamais entrarão no meu descanso por causa do tema do descanso. No verso 7, ele retornou ao Salmo 95 para enfatizar o fato de que essa advertência veio muito depois de Josué ter levado Israel para a terra de Canaã. Possuir Canaã, portanto, foi somente uma antecipação, não a realização final do descanso para o povo de Deus. Havia uma promessa de entrarem no descanso de Deus e depois houve um juramento que não entrariam no descanso de Deus. Ou seja, a porta continua aberta para se entrar nesse descanso pela fé. Amém, queridos? Eu disse que eu ia fazer em 2 etapas, E já passei 38 minutos. Então eu vou pedir permissão a vocês, eu estou com uma boca operada, lutando aqui para não transparecer isso, Mas no próximo domingo eu vou continuar com esse estudo e quero dizer a vocês que tem muito material para passar para vocês. Mas agora, nós vamos estar ouvindo um louvor e depois deste louvor nós já vamos caminhar para o encerramento. Eu quero agradecer a vocês todos que estão comigo, não sei se deixei de mencionar alguém, Ah, sim, tá, a Josi, Deus abençoe, querida, um abraço aí em todos da nossa região aí, amém? Nós vamos ouvir um louvor agora, e neste louvor você vai fazer uma reflexão, que eu separei para este momento, nós estarmos sendo edificados por este louvor também, amém, queridos? É um louvor com Estela Laura, falando sobre descansa em Deus, amém? Vamos ouvir, e que Deus agora nos abençoe nessa adoração através do louvor. Glória a Deus. Presta atenção nessa letra e vamos descansar no nosso Deus, nas lutas, nas provas, a promessa dele. Eu estou convosco todos os dias. Preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Aleluia. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar. Glória a Deus. E descansar. Quem te prometeu garante. Aleluia, glória a Deus. Temos as promessas de Deus. Este mal não é pra morte. Descansa.
descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Aleluia! Glória a Deus, é verdade. Suas lágrimas é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Aleluia! Quem te prometeu garante. Glória a Deus, aleluia! Descansa. Este mal não aguenta a morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Eita Deus! Aleluia, glória a Jesus! Glória a Deus! Neuza, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Aleluia, por Jesus. Meu Deus. Aleluia para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Precisas descansar, meu filho. Glória a Deus. Podes confiar em mim. Aleluia, aleluia. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Descansa. Há um descanso eterno. Mas aqui é o que diz a palavra de Deus em João 16:33. Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E lá em 5:4 de 1 João disse: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, queridos, precisamos de estar firmados no Senhor, amém? Nós já estamos encerrando a nossa escola, quero agradecer a você que me acompanhou. No próximo domingo a gente vai dar sequência e concluirmos este assunto. O descanso eterno em Deus que vai acontecer quando nós adentrarmos as mansões celestiais. Mas aqui nós temos a promessa da companhia do Senhor e na confiança e lendo a sua palavra, confiando nas suas promessas, nós descansamos no Senhor e passamos as lutas cantando, não é? Amém, queridos? Agora vamos conhecer os nossos aniversariantes de hoje. Você fez aniversário essa semana, parabéns. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. E o versículo do aniversariante é o Salmo 90:12, né? Vamos recitar: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus abençoe. Quero lembrar você que congrega na sede, às 16 horas começa a nossa escola e o nosso culto, amém? Em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, hoje estamos servindo ao Senhor. Hoje é o culto de missões, não é? Então não esqueça, nós temos missionários. Eu recebo
não é, o retorno deles, do Piauí, da Bolívia, né, e Pernambuco, de todos os lugares onde temos missionários trabalhando, agradecendo o socorro e ajuda que lhe enviamos, não é? Então, você não esqueça de levar a sua oferta de missões. Hoje o nosso culto vai ser voltado para missões. E como diz o hino, missões está no coração de Deus e tem que estar no nosso também, amém? Não esqueça, às 12 horas nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com os nossos irmãos, mas nós também teremos o nosso culto da sede que será transmitido para vocês também, amém? Vamos orar, eu agradeço a vocês, e agora que Deus vos dê um restante de domingo bem abençoado, não deixe de congregar, como é costume de alguns, como está lá no livro de Hebreus, né? Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas nós precisamos congregar e adorar o Senhor na sua casa, louvado seja o nome do Senhor, amém, amados? Então vamos orar agora, encerrando, Deus te abençoe, dê uma semana muito alegre, e nós estamos aqui buscando o Senhor e continuando esta obra maravilhosa. E não esqueça, 29, 30, 31 é a nossa convenção geral lá no Rio de Janeiro. Nosso presidente, pastor Ademir Chaves, lembra sempre, não deixe de fazer a sua programação, de estar lá. Nós estaremos lá em nome de Jesus, não é? Fazendo e transmitindo um pouco daquela assembleia para vocês também. Deus abençoe a todos, oramos e que Deus nos dê um fim de semana, um culto maravilhoso nas nossas igrejas, e assim seja para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pelos momentos que passamos com os teus filhos, meditando na tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E também aprendendo com os erros daqueles que te desobedeceram e por isso perderam a bênção de entrar no descanso de Deus. Mas ajuda que nós sejamos vigilantes, Pai. Abençoe todos que estão comigo. Se algum pedido, se alguma pedido foi feito para o socorro de Deus em qualquer circunstância, nós estamos te apresentando agora, pedindo a tua intervenção e a tua ajuda. Abençoe os cultos, abençoe as reuniões, prepara-nos para a Assembleia Geral, Pai, e que seja um culto dirigido pelo Senhor e que ali possamos nos alegrar na tua presença, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus abençoe a todos e um ótimo domingo para vocês.